Estamos de volta para o nosso segundo momento da nossa aula de língua portuguesa. E agora nós vamos falar sobre os descritores Saeb. Aquelas perguntinhas que a gente vai fazendo e vocês vão pensando um pouquinho, vão escolhendo a alternativa correta e depois a gente vai corrigindo. Então vamos lá, gente, sem perda de tempo. Antes de tudo, você sabe que nós temos aquele momento de leitura e fluência, não é? E hoje, sexta-feira, é dia da nossa leitura cronometrada. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: com o seu texto pertinho de você, você também vai estar ali com um relógio ou um celular ligado no cronômetro e você vai fazer duas cronometragens. A primeira é saber em quanto tempo você ler o texto inteiro. E a segunda coisa é saber quantas palavras você consegue ler em 1 minuto. Então, fazendo essas medições, você com certeza vai observar o seu desenvolvimento e a sua fluência na leitura. Manda todas essas informações escritas na plataforma para o teu professor ou no WhatsApp, como ele combinar com você. Combinado, gente? Então, vamos lá fazer a nossa leitura? Minha sombra. De manhã, a minha sombra, com meu papagaio e meu macaco, começam a me arremendar. E quando eu saio, a minha sombra vai comigo, fazendo o que eu faço, seguindo os meus passos. Depois é meio-dia e a minha sombra fica do tamanhinho de quando eu era menino. Depois é tardinha e a minha sombra tão comprida brinca de pernas de pau. Minha sombra, eu só queria ter o humor que você tem, ter a sua meninice, ser igualzinho a você. E esse texto é de Jorge Lima, né? Jorge de Lima, falando sobre a sombra. Que legal, né, gente? Então, vamos continuar. Pessoal, agora nós temos algumas perguntinhas. E, antes disso, nós vamos falar sobre os objetivos da atividade de hoje. Vamos identificar informação explícita em sinopses e receitas culinárias. Vamos reconhecer sentido de expressão em reportagens, contos e poemas. Vamos reconhecer elementos da narrativa em reportagens, contos e poemas. E reconhecer opinião em reportagens, contos e poemas. Então, você já sabe aí que nós vamos reconhecer muita coisa, né? Então, vamos começar, gente. Lendo o nosso poema Vagalumes, para depois responder algumas questões, tá bom? No meu quintal tem luzinhas amarelas voando na noite que cai nas janelas. Estrelinhas piscando e brilhando assim, exibem um céu pertinho de mim. Eu conto 1, 2, mal conto até 3, e logo 3 piscam ou somem de vez. Tento pegar uma com a minha mão, mas eu só agarro uma decepção. A noite vem cedo e com seu negrume reveste de estrela todo o vagalume. Gente, esse poema, Vagalumes, é de Rosa Clemente e a gente vai responder algumas perguntinhas a respeito dele, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira estrofe, o que são as luzinhas amarelas? Letra A, são as estrelas. Letra B, são as lâmpadas. Letra C, são os vagalumes. Ou letra D, são todos os insetos. 2 segundinhos para você pensar e já a gente vem com a resposta. Vamos lá, pessoal. Prontos para a nossa resposta? O que são essas luzinhas amarelas que a Rosa Clemente escreveu no seu poema? Vamos para a resposta, gente. São os vagalumes, gente. São os vagalumes, aqueles que brilham ali, né? Geralmente, eles aparecem à noite, por isso se destacam mais com a sua luz. Olha só. Nessa estrofe temos o seguinte: no meu quintal tem luzinhas amarelas voando na noite que cai nas janelas. E essas luzinhas amarelas são os vagalumes. Parabéns para você que acertou. Vamos para a nossa próxima questão? Na segunda estrofe, os vagalumes são comparados às estrelinhas, letra A, letra B. Abelhinhas, letra C. Poesias ou letra D, luzes. Na segunda estrofe, gente. Pensa um pouquinho, a que os vagalumes são comparados na segunda estrofe. Vamos lá? 2 segundinhos e a gente já volta com a nossa resposta e a observação do nosso texto. Então, pessoal, vamos juntos aqui saber qual é a nossa resposta? A que os vagalumes são comparados? As estrelinhas, gente. Olha só, na segunda estrofe diz assim: estrelinhas piscando e brilhando assim, exibem um céu pertinho de mim. Temos aí a nossa resposta, não é?
Releia o poema e encontre 2 versos que dão ideia de tempo. Eu vou dar um tempinho aí para você encontrar aí em 2 versos que tenham neles expressões, palavrinhas que vão indicar tempo, tá bom? 2 segundinhos aí, vai fazendo a leitura rapidinho, de preferência em voz alta para alguém te ouvir. E daqui a pouco a gente volta para fazer aqui a nossa correção. Pessoal, já conseguiram aí encontrar os versos que têm palavrinhas ou expressões que dão ideia de tempo? Então, vamos fazer a nossa correção agora? Olha só, gente. Na primeira estrofe, nós temos assim, voando na noite. Olha a palavrinha noite, ela dá a ideia de tempo, não é verdade? E temos mais, a noite vem cedo. Nós temos mais uma vez a mesma palavrinha noite, palavrinha que indica tempo. E aí, você conseguiu achar alguma dessas palavras? Ótimo! Então, vamos continuar, gente. No trecho, tento pegar uma com a minha mão, mas eu só agarro decepção. A expressão destacada, mas eu só agarro decepção, significa A, sucesso, B, certeza, C, incerteza ou D, frustração. O que quer dizer quando ele diz o seguinte, ele tenta pegar uma luzinha, né? A estrelinha, o vagalume com a mão, mas ele só agarra a decepção. O que isso quer dizer, gente? O que significa essa expressão? Eu só agarro decepção. Sucesso, certeza, incerteza ou frustração? 2 segundinhos para você pensar e já a gente vem com a resposta. Vamos lá, pessoal, vamos para a nossa resposta? Olha só, gente, mas eu só agarro decepção. Essa expressão destacada significa uma frustração. O que é decepção? Decepção é frustração ou tristeza sentida quando algo que se esperava que ocorresse não acontece. Ou quando alguém não corresponde ao que se idealizava. É uma desilusão ou desapontamento. E aqui é exatamente isso que está acontecendo. O que ele queria que acontecesse? Ele queria agarrar um vagalume com a mão, mas ele só agarrou decepção. Então, ele passou por uma frustração, tá bom? Então, vamos continuar, pessoal. Leia a receita. A nossa receita tem como título pão de queijo. Ingredientes: 2 xícaras e meia de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, 1 xícara de leite, 3/4 de xícara de óleo, 1 xícara de queijo parmesão ou Minas, 3 ovos inteiros, 1 colher de chá de sal. Esses são os ingredientes da nossa receita. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador, menos o queijo. Despeje tudo em uma vasilha e misture com o queijo já ralado. Leve ao forno em forminhas de empada, untada por 20 minutos. E aqui nós temos a receita do pão de queijo, não é mesmo, gente? Vamos reler o trecho e responder. Nós temos aqui a lista de ingredientes e nós temos uma pergunta. Que tipos de queijo podem ser usados na receita? E aí, pessoal, qual tipo de queijo podem ser usados na receita? O que você acha? Observa aí. Já encontrou a resposta? Então, pessoal, vamos para a segunda perguntinha sobre esse texto. Olha só. Quantos ovos serão necessários para esta receita? Observe também no texto ao lado. E, por último, nós temos a pergunta, qual a medida de sal a ser usada? Então, nós temos essas 3 perguntinhas e você vai observar, encontrar essas respostas lá na parte dos ingredientes e daqui a 2 segundinhos a gente volta para corrigir. Vamos lá, gente. Já encontraram? Já fizeram aí, aliás, já encontraram pelo menos uma dessas questões? Pois vamos corrigir. Que tipos de queijo podem ser usados na receita, gente? Olha só, podem ser usados o queijo parmesão ou o queijo Minas. São 2 tipos de queijo que podem ser usados, né? Está descrito aqui quando diz assim, olha, 1 xícara de queijo parmesão ou Minas.
Outra pergunta, sexta pergunta. Quantos ovos serão necessários para a receita? Bem fácil, né? Na nossa lista de ingredientes serão necessários 3 ovos inteiros. Por último, qual a medida de sal a ser utilizada? E aqui a medida é 1 colher de chá. Parabéns para você que acertou, tenho certeza que foi bastante fácil para você, não é? Agora nós vamos reler o trecho aqui abaixo e responder as perguntas que nós temos ao lado, tá bom? O trecho é a parte do modo de preparo, que nós já lemos agora há pouco, e você vai observar através da sua leitura também, procurando as respostas que nós queremos. Questão número 8. Qual ingrediente não será batido no liquidificador? Observe no texto. Questão 9. Depois de batidos, onde os ingredientes devem ser despejados? E, por último, questão 10. Por quanto tempo a receita deve ir ao forno? Temos essas 3 perguntinhas e você vai ler aqui o modo de preparo da nossa receita para encontrar sua resposta. Combinado, gente? Então, 2 segundinhos aí para você observar, encontrar sua resposta e daqui a pouco a gente vem para a nossa correção. E aí, pessoal, já conseguiram encontrar pelo menos 1, 2 respostas dessas questões aqui? Então, vamos lá para a nossa correção. Olha só, gente. Qual é o ingrediente que não pode ser batido no liquidificador? Nós temos aqui, bem na nossa primeira etapa do modo de preparo, dizendo o seguinte, olha, bata tudo no liquidificador, menos o queijo. E a resposta é o queijo. Depois de batido, questão número 9. Depois de batidos, onde os ingredientes devem ser despejados? Temos aí no nosso segundo passo do modo de preparo, diz o seguinte, olha, despeje tudo em uma vasilha. Então, depois de bater tudo no liquidificador, onde devem ser despejados os ingredientes? Em uma vasilha. Questão de número 10. Por quanto tempo a receita deve ir ao forno? E na última etapa do modo de preparo, diz assim, olha, leve ao forno em forminhas de empada untadas por 20 minutos. Então, a nossa resposta é 20 minutos. Gostaram dessa atividade? Então, gente, é muito interessante porque o gênero receita, ele tem essa praticidade, né? Muito bem, todo o texto tem que ser bastante claro para que a pessoa que vai ler a receita consiga fazer tudo com muito cuidado, né? Tendo sucesso no resultado aí da sua receita. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui um gênero textual, que é a reportagem, que é um texto que tem o objetivo de expor informações detalhadas sobre assuntos de interesse social. E aqui nós temos um exemplo de reportagem, olha só. E esse exemplo de reportagem tem como título o seguinte: Crianças têm aula de surf no reinício do projeto Omelka. E aqui eu trouxe para vocês esse texto para vocês terem uma noção de toda a estrutura que uma reportagem tem. Sei que vocês já viram muito sobre isso, né? Mas hoje nós vamos rapidinho fazer aí um apanhado disso. Olha aqui, nós temos o título. Nós temos bem abaixo da imagem o subtítulo. Temos o lead, que é meio que o resumo do que a reportagem vai tratar. E temos o corpo de texto, que é a reportagem em si. Gostaram aí? Então, vamos lá, gente. Vamos ler a nossa reportagem para responder algumas questões, tá bom? Livro de colorir conscientiza crianças sobre rota do plástico até o oceano. Ilustrada pela artista plástica Kalina Jusviak, a obra mostra como o plástico está presente em nosso cotidiano e de que forma ele vai parar no fundo do mar. Aqui nós temos o título e aqui temos o subtítulo. Está vendo como a reportagem ela tem várias estruturas, não é? Essa reportagem foi feita por Beatriz Lourenço e foi publicada no dia 2 de agosto de 2020 e atualizado, né? Sempre atualizada em sites. Aqui é a autora e aqui a data da publicação da reportagem dela. O plástico é atualmente uma das principais ameaças à vida marinha, de acordo com a ONU. De acordo com a ONU, cerca de 8 milhões de toneladas desses resíduos entram nos oceanos a cada ano. Além de medidas urgentes, é preciso garantir também que as futuras gerações saibam como proteger os mares do planeta. E aqui nós temos o lead, que eu falei para vocês, que é um resumo do que a reportagem vai falar.
Continuando o nosso texto. Pensando nisso, a ONG Internacional Oceanic Global convidou a artista plástica brasileira Kalina Jusviak, mais conhecida como Caju, bem mais fácil, né? Para criar um livro de colorir que tem como objetivo desenvolver a reflexão acerca do caminho do plástico até o habitat marinho. Intitulada The Plastic Journey, ou A Jornada do Plástico em tradução livre, a obra traça o percurso que o plástico faz de quando descartamos até a natureza. E aqui é o começo do nosso corpo de texto da reportagem, gente. Criamos um meio interativo no qual as crianças têm um desafio que é pintar os objetos. E com isso, elas acabam pensando sobre os perigos da poluição. Conta Caju em entrevista a Galileu, que é uma revista científica. Mostramos a quantidade de plástico que há no cotidiano em 7 temas. Na cidade, no supermercado, na escola, no parque, em casa, na praia, até chegar no fundo do mar. O livro traz ainda dados mundiais e informações focadas nos Estados Unidos, onde foi lançado em junho. Os pequenos aprendem que um saquinho plástico tem, em média, vida útil de 12 minutos antes de ser jogado no lixo e que 1 em cada 4 peixes no mar tem microplásticos em seu estômago. A cada página, o leitor entende que suas ações estão diretamente ligadas ao que chega aos oceanos. Para Caju, a obra é necessária porque pode ajudar a transformar o futuro do planeta. Além disso, ela ressalta que a presença dos cuidadores das crianças no processo de pintura é essencial. É importante que elas tenham um acompanhamento de adultos que as ensinem sobre o que está acontecendo com o meio ambiente, analisa a artista. Elas podem mudar seus hábitos e se entenderem quais são as consequências. O projeto viralizou e chegou até o continente africano, onde está sendo usado como parte da educação em uma comunidade em Camarões. Não à toa, a Oceanic Global decidiu ampliar o livro. O livro está sendo traduzido para outros idiomas, inclusive português e espanhol. O objetivo é adaptar informações importantes sobre a poluição dos oceanos para cada região em que o projeto for divulgado. Os desenhos feitos para a primeira versão do livro estão disponíveis no site da instituição e toda a renda obtida será revertida para a preservação dos mares. Com supervisão de Luísa Moteiro, foi feita essa reportagem. Então, nós vamos agora para a nossa perguntinha. Gente, no trecho abaixo, o que significa a expressão vida útil? Olha só. Nós temos aqui toda uma parte aqui, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês daquela expressão vida útil. O livro traz ainda dados mundiais e informações focadas nos Estados Unidos, onde foi lançado em junho. Os pequenos aprendem que um saquinho de plástico tem, em média, vida útil de 12 minutos antes de ser jogado no lixo e que 1 em cada 4 peixes no mar tem microplásticos em seu estômago. O que significa a expressão vida útil? Letra A, data de fabricação do produto. Letra B, tempo de durabilidade do produto. Letra C, medida da qualidade do uso do produto. Ou letra D, média de pessoas que utilizaram o produto. O que você acha? O que significa a expressão vida útil? Você pode conversar com alguém aí na sua casa, você pode pesquisar na internet, aonde você puder pesquisar. 2 segundinhos, escolhe a tua alternativa e daqui a pouco a gente vem com a resposta. Então, pessoal, vamos lá para a nossa resposta. O que significa a expressão vida útil? Significa tempo de durabilidade do produto. É o tempo que o produto está sendo utilizado por alguém. E olha o tempo de vida útil de um plástico, gente. Em média, 12 minutos apenas. E depois vai para o lixo. Olha que coisa bem importante para a gente refletir, não é? Então, vamos continuar, pessoal. Identifique pelo menos uma opinião no trecho abaixo. Nós temos aqui todo esse trecho e eu quero que você identifique pelo menos uma opinião, que você possa encontrar uma opinião nesse trecho. Eu vou dar alguns segundinhos para você e daqui a pouco a gente volta com a resposta.
que é uma opinião? Opinião é o ponto de vista de alguém sobre algo, não é verdade? Então, a opinião vai representar o pensamento de uma pessoa. E aqui nesse texto, você conseguiu identificar uma opinião? Então, vamos lá, gente, olha só. Há opinião nesse texto? Há opinião nesse texto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. É importante que elas tenham um acompanhamento de adultos que as ensinem sobre o que está acontecendo com o meio ambiente. Esta é a opinião da artista plástica Caju, que está aí fazendo parte desse projeto belíssimo de conscientização a respeito do lixo, né, do plástico que é jogado nos oceanos e que prejudica em muito a vida nos oceanos. Essa é a opinião dela. A opinião dela é que os pais ou responsáveis estejam ali sempre ensinando seus filhos sobre o que está acontecendo com o meio ambiente. E aí a gente pode até dizer assim, professora, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca joguei plástico no mar. Você pessoalmente pode não ter jogado, mas somente o fato da gente não jogar o lixo no local exato, por exemplo, às vezes a gente joga no meio da rua, no chão da casa, lá no pátio da escola, isso também é um sinal de que nós estamos colaborando para que esse material, que é um material nocivo à vida marinha, ele possa ir chegando até os mares, não é? Lembre-se sempre, gente, que é muito importante que o meio ambiente seja preservado. Outra opinião está aqui, olha só. Nesse caso, a artista plástica, né, ela vai falar sobre as crianças, ela diz sobre as crianças que elas podem mudar os seus hábitos se entenderem quais são as consequências. O que acontece? Por exemplo, olha só. A gente joga o lixo no meio da rua. Aí esse lixo, começa a chover, esse lixo vai lá para os esgotos, né? E aí começa a entupir toda aquela parte do sistema de esgoto da cidade, provoca enchente. As pessoas que moram nas casas, elas ficam desabrigadas. O lixo vai para os esgotos, que vai para os rios, que desaguam no mar. E ali nós encontramos o grande problema da vida marinha, que é a poluição, né? Então, a gente precisa entender isso. E a opinião da autora está aqui. Você conseguiu identificar a opinião da artista plástica, aliás? Ótimo, gente. Então, olha o seguinte, agora nós vamos para as atividades para casa. E aí eu quero que você pegue o seu livro Apis novamente e abra lá na página 186, questão de número 3. Lembre-se que para responder essa atividade você precisa reler aquela propaganda que a gente leu no primeiro momento da nossa aula. Combinado? Então vamos ler aqui, olha só. Marque com um X as alternativas que indicam quais podem ter sido as intenções dessa propaganda. Lembra daquela propaganda do Dia das Crianças? E lembre-se também que aqui você não precisa marcar apenas uma alternativa, pode ser mais de uma, tá bom? Primeira alternativa. Qual é o objetivo dessa propaganda, né? A intenção dessa propaganda, primeira alternativa. Sugerir ao leitor que faça outras atividades no Dia das Crianças. Apenas divertir o leitor com imagens engraçadas. Será que foi apenas para isso? Convencer o leitor a ir ao circo. Será que a propaganda era de circo? Dar informações ao leitor sobre a data comemorativa do Dia das Crianças. Ou convencer o leitor a comemorar a data. Então, você vai observar todas essas alternativas, vai marcar as que você acha que estão corretas. Combinado? E aí, nós temos também uma atividade complementar, com uma receita de suco de laranja com morango delicioso. Olha só, gente. Preparo 5 minutos, rendimento 4 porções. Ingredientes, 6 laranjas, 6 morangos médios, 6 cubos de gelo e meia xícara de açúcar. Modo de preparo: 1. Lavar muito bem e secar as laranjas e os morangos. 2. Cortar as laranjas ao meio, retirar as sementes e espremê-las para retirar o suco. 3. Bater no liquidificador o suco das laranjas, os morangos, o açúcar e o gelo. E 4. Está pronto para servir. Segundo o texto, questão número 1. Depois de cortar as laranjas, o que deve ser feito? A. Colocar açúcar e gelo.
B, o suco deve ser servido. Ou letra C, acrescentar os morangos, ou ainda letra D, deve-se retirar as sementes e espremê-las. Você vai marcar apenas uma alternativa nessa atividade. Combinado? Vamos passar para a próxima questão? Temos aqui um poema de Henriqueta Lisboa, Tempestade. Menino vem para dentro, olha a chuva lá na serra, olha como vem o vento. Ah, como a chuva é bonita e como o vento é valente. Não sejas doido, menino, esse vento te carrega, essa chuva te derrete. Eu não sou feito de açúcar para derreter na chuva. Eu tenho força nas pernas para lutar contra o vento. E enquanto o vento soprava e enquanto a chuva caía, que nem um pinto molhado, teimoso como ele só. Gosto de chuva com vento, gosto de vento com chuva. Legal, né, gente? Vocês gostam de chuva assim também? Então vamos aqui para as questões, pessoal. Questão número 2. Qual dos versos a seguir traz uma opinião? Olha aqui, nós vamos identificar a opinião. Letra A, menino vem para dentro. B, e enquanto o vento soprava. C, que nem um pinto molhado. Letra D, ah, como a chuva é bonita. Qual dessas alternativas descreve e indica uma opinião? Questão 3. No trecho, eu não sou feito de açúcar, a expressão destacada indica, letra A, força. B, medo. C, coragem. D, fraqueza. Escolha uma alternativa apenas. E, por último, quarta questão. O espaço onde a história se passa é, letra A, dentro de casa. Letra B, num parque perto da casa. Letra C, no rio que o menino nadava. Ou letra D, nos arredores da casa do menino. Escolha também apenas uma alternativa correta. Combinado, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Para vocês, um ótimo dia. Aprendam bastante, tirem suas dúvidas e qualquer coisa nós estamos por aqui. Tchau, tchau!